Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem na graça e na paz do nosso Senhor. Vamos para a nossa meditação de hoje. Hoje nós não vamos fazer a meditação pela revistinha. Vou falar com vocês sobre uma pregação. O cafezinho de hoje é com base numa pregação. Claro que você não vai ficar aí 40 minutos, calma. Vou resumir para nós. E só lembrando, agora também transmitimos pela Rádio Escola da Bíblia com o nosso irmão Valdizão. Você pode assistir em outros horários, lá é às 10 horas, e também pode ouvir o áudio. Fica à vontade para passear por lá, tem artigos maravilhosos. Eu trouxe um cafezinho com base na pregação do nosso irmão Wellington, aqui de Campinas. Pega seu cafezinho, vamos meditar comigo. Então vamos lá. A proposta da pregação foi a seguinte: para você, Deus, ele é seu mestre ou seu Senhor? Quando nós falamos que Deus é nosso mestre, a palavra mestre, ela significa professor, instrutor, alguém que tem grande conhecimento. Mas quando nós nos referimos com a palavra Senhor a Deus, então nós estamos dizendo que Ele é o nosso dono, proprietário. E o que muda para nós isso? Muda o seguinte: quando nós temos o Senhor como nosso dono, nossas atitudes são diferentes. Como tem sido as nossas atitudes? Como temos vivido as nossas vidas, considerando que Deus é o nosso Senhor? Ou será que Ele é o nosso mestre? Vamos ver. Muitas pessoas têm vivido como se Jesus é somente o seu mestre, né? O seu exemplo a ser seguido, o seu professor, ou muitas vezes até, né, religiosamente falando, para que ela possa seguir os seus ensinos, né? Aí tem várias palavras que poderiam ser colocadas no lugar de mestre, né? Instrutor, pensador, sei lá, várias palavras. Mas nossas práticas vão dizer o lugar que Deus tem tido na nossa vida, de mestre somente ou de Senhor e mestre. A gente vai ler uma passagem que fala de Judas. Abre aí comigo, Atos 1. A gente vai ler o Atos 1, 16 ao 18. Pega sua Bíblia, sua espada na mão, afiada, instruída, capacitada de defender sua fé. Vamos lá. Atos, a partir do 16, Atos 1, 16, diz assim: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Senhor proferiu através do Espírito Santo por boca do Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e também teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas, as suas vísceras, se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos. Então tá falando aqui, né, da morte de Judas. Mas olha, Judas andou com Jesus. Judas sentiu o cheiro de Jesus, ouviu a voz de Jesus, estava com Jesus para cima e para baixo. Então, o que aconteceu? Como assim, né? Judas se matou. Como assim? Ele estava com Jesus, conheceu Deus de perto e teve coragem de fazer isso. Às vezes minha mente fica encucada, mas é porque Judas teve Jesus como mestre, mas não como dono. Porque se ele tivesse tido Jesus como mestre e dono, ele saberia que ele pisou na bola sim, mas que ele ia ser perdoado se não tivesse só se arrependido e não tivesse só tido remorso, mas tivesse se arrependido e convertido de direção, mudado, né, suas atitudes. Porque Deus é um Deus perdoador. Mas Judas não olhou para Jesus como seu dono, não olhou para Deus como seu dono, como
só seu proprietário, só como um instrutor, como um mestre, alguém que ensina. E aí, gente, é que entra a chave desse estudo tão gostoso, né? Muitas vezes a gente se arrepende e muda de atitude, mas outras só tem um remorso. Quando que isso acontece? Com aqueles pecadinhos que o pessoal chama de pecadinho de estimação. Sabe que tá errado, mas eu vou melhorar. E amanhã tá de novo no pecado. Sabe que tá errado, mas é só a última vez e vai a última vez. Gente, isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso não causa transformação. O que causa transformação é arrependimento. E Deus espera de nós que tenhamos a atitude de quem entendeu que Ele é o nosso dono. Que mesmo que nós errarmos, nós vamos lutar contra esse erro, nos arrepender de verdade, ter uma mudança de atitude, nos agarrarmos a Ele para Ele nos ajudar a sair do buraco, do lamaçal, até que Sua glória seja vista em nossa vida. Isso que uma pessoa que entende a grandeza de ser filho de Deus tem que fazer. E não sair correndo e no desespero tirar a própria vida. Não lembrar o poderio do Senhor. Ainda mais Judas sabendo que Deus é contra o suicídio. Está vendo como ele não enxergou Deus como seu dono? E isso é muito importante, gente. Isso é muito profundo. Hoje em dia existem algumas filosofias de introspecção onde você fica numa autoanálise de você mesmo. E muitas pessoas fazendo essa autoanálise acabam se suicidando, porque ficam pensando nos seus erros, no que deveriam ter feito, o que poderiam ter mudado, como amenizar, e muitas vezes não encontram coisas boas em si, porque começam a se ver como uma péssima pessoa e acabam indo em direção ao suicídio, não vê uma saída. Mas é porque não olham para si mesmos pela ótica que importa, que é como Deus nos olha. Sendo nosso dono, nosso proprietário, nosso pai, nos querendo tão bem por uma vida eterna, Ele olha para nós e Ele vê, sim, muitas vezes a nossa incapacidade, mas Ele nos pega no colo, Ele nos perdoa quando temos arrependimento verdadeiro e Ele diz, segue mais um pouquinho, me obedece, na próxima vez você vai conseguir melhorar, na próxima vez você vai passar por esse problema mais forte, na próxima vez você vai engrandecer o meu nome. Então, não adianta você ficar em autoanálise que não gera arrependimento verdadeiro, sem a ótica, sem olhar como Deus olha para nós. Porque o homem sem Deus é só escuridão, gente. O que nós temos de bom em nós é Cristo que colocou, né? A humanidade sem Deus é um mundo vazio e perdido. E a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, né? Então, que a nossa conduta sempre nos leve ao arrependimento real, não ao remorso, né? Não apenas olhar para Cristo como nosso mestre, que tem ensinamentos maravilhosos, uma sã doutrina que melhora a nossa vida em tudo, mas olhar para Cristo como nosso dono. Falar, eu sei que Ele é meu dono, e por amor e respeito a Ele eu não vou fazer isso, e nem isso, e nem isso, mesmo que eu mereça. Mas Ele pagou um preço de cruz por mim. Ele me ama a ponto de ter pago, então eu não posso decepcioná-lo, né? Albert Camus, acho que é assim que pronuncia, sou meio ruim desses nomes importados. Diz que o grande problema da filosofia é o suicídio. O homem fica se martirizando, porque é exatamente isso, né? Na autoanálise, ele não coloca a supremacia de Deus, não se vê como filho de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, né? Isso é muito perigoso, gente. Então, que nós, como cristãs, sempre como filhas de Deus, coloquemos, toda vez que tivermos que analisar uma situação, coloquemos-nos no nosso lugar. Somos propriedade de Deus. Como eu posso tentar diminuir esse estrago do que eu fiz, ou essa vergonha que eu ocasionei, né? De forma que vá ocasionar uma melhoria na minha vida, para que eu consiga alcançar, além de sair desse problema, algo que glorifique a Deus, né? Como eu vou passar pelo problema, como eu vou passar pelas provações, diz muito ao meu respeito, diz muito ao meu caráter. E que nós tenhamos o caráter cristão. Vamos ver o caráter cristão segundo o nosso mestre e dono Jesus. Está lá em Mateus 26:39. Abre aí comigo também. Falei, a Bíblia faz bem, viu, gente? Estudar a Bíblia todo dia. Mateus 26, no 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for, seja como tu queres,
e não como eu quero. Bom, você sabe quem está falando isso. O próprio Jesus. E ele tinha o poder de parar tudo. Ou simplesmente, se ele não quisesse sair voando pelas nuvens, ele podia falar: Pai, não quero, desistir. Eu não vou sofrer por esse povo não, acho que não vale a pena, desculpa, Pai, eu não vou fazer sua vontade, não quero te obedecer, eu desisti. Mas ele mostrou quem é o dono dele. Ele disse: eu tô com um pouquinho de medo aqui, ó, se possível for, né? Se tiver outra forma, não que eu quero que os humanos se percam, mas se tiver outra forma, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do meu dono, a sua vontade. E que nós possamos proceder assim em tudo em nossas vidas. Que a vontade do nosso Deus prevaleça sobre a nossa. Que os ensinamentos do nosso Senhor, dono e mestre Jesus prevaleçam sobre o nosso entendimento na hora de tomarmos as nossas atitudes. E que o Senhor nos guie sempre. Tenha isso no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, maravilhoso, poderoso, soberano, perfeito. Ah, Senhor, que amor o Senhor sente por nós, tão pequeninos. E o Senhor foi capaz de fazer tudo isso para nos alcançar, de se desdobrar, se tornar parte carne, vir aqui, Senhor, para nos mostrar que é possível ser cristãos, que é possível sermos bons, que é possível te obedecer e entender que o Senhor é o nosso dono. Que em todas as nossas atitudes, ó Pai, inclusive as erradas, haja muito mais que remorso, mas um verdadeiro arrependimento, nos trazendo de volta, Senhor, para o centro da sua boa e perfeita vontade para as nossas vidas, para que sejamos salvos e tenhamos a tão esperada e sonhada vida eterna contigo, ó Pai amado. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos por mais essa instrução, em o nome santo do nosso dono e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Um beijo, gente. Até o cafezinho de amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Alô, você! Agora na Rádio Escola da Bíblia, né? De segunda a sexta, às 10 da manhã. Cafezinho espiritual com a nossa irmã Deise Silveira. Pois é, agora você vai ter o cafezinho aqui na Rádio Escola da Bíblia e também vai poder assistir na nossa web TV Escola da Bíblia. É verdade, tudo isso no site da radioescoladabiblia.com.